Olá a todos, capaz de o Messias Jesus Cristo esteja convosco e se multiplique. Bem-vindos a mais um estudo, aqui hoje para falarmos da Palavra de Deus, como sempre, o que diz em toda a verdade. Hoje o estudo é sobre os mandamentos de Deus e você, se ficar a ver até ao fim, vai ver que vai ser muito abençoado por estas palavras, porque não se ouve hoje em dia o que eu vou dizer aqui, que é a verdade. Hoje em dia fala-se que a lei foi pregada na cruz, que vivemos sob a graça, que a lei não é preciso manter, não é preciso manter os mandamentos. Mas vamos ver, se lermos como deve ser lido com o Espírito e não com a carne, veremos que a lei de Deus ainda, sem dúvida, que é para ser mantida. E espero que fique até ao fim a ver este estudo, porque vai abençoar sem sombra de dúvidas nenhuma. Vamos começar por Colossenses e depois vamos ouvir outro verso, porque é os dois versos. Paulo diz sempre que é Paulo que fala contra a lei. Veremos que não é assim. Paulo defende a lei, só que Paulo é difícil de entender. Mesmo Pedro diz na sua carta, na sua epístola, ele diz que Paulo é muito difícil de entender. Mas sem mais rodeios, vamos ver o que diz Colossenses. Vamos a Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14. Até o versículo 16 diz: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é Cristo. Ok, agora vamos focar-nos só aqui no versículo 14, Colossenses 2, e diz: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Se formos ver aqui, o verso diz que foi riscado o escrito de dívida e não a lei. Segundo diz, esse escrito era contra nós e contrário a nós. Isso é muito importante, como vamos ver mais à frente. Antes de continuar, temos que saber uma coisa, que o Velho Testamento havia duas leis. Havia a lei de Deus, foi escrita pelo seu dedo, em pedra, em duas tábuas de pedra. E a segunda lei era a lei que Deus falou a Moisés para escrever num livro. Vamos à Bíblia provar isso. Vamos a Êxodo 31, versículo 18, e diz: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Reparem que o próprio Deus, com o seu dedo, escreveu nas tábuas de pedra. E só acontece uma vez em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada. É algo muito importante. Porque pedra, é óbvio, primeiro representa Jesus Cristo. Agora vamos ver onde é que os 10 mandamentos estavam guardados. Em Êxodo 25, 16 diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. E mais à frente no versículo 21 diz: e porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Em português diz: e porás o propiciatório, mas quando se vai à Bíblia, a versão King James, que é uma das versões mais próximas sempre feitas em todo o mundo, com 53 homens estudados que sabiam várias línguas, que traduziram a Bíblia por mandado do rei James, o rei escocês, e é uma das versões mais fiéis à Escritura Sagrada, o texto Textus Receptus, e vais ver que essa versão vai dizer: e porás em cima da arca o assento da misericórdia, isto é, o assento de Deus. Simbolicamente é óbvio, Deus não é o Espírito, não se assenta. Onde Deus tinha a sua Shekinah glória, no tabernáculo que Moisés fez. Agora, no verso 22 a seguir diz: e ali virei a ti, cima do assento da misericórdia, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, e a respeito de tudo o que eu te ordenar,
no tocante aos filhos de Israel. Reparem que dentro da arca estavam os 10 mandamentos de Deus e assentado simbolicamente sobre os mandamentos estava Deus. Isto significa a fundação do reino de Deus é os seus mandamentos. Ele está sentado sobre os mandamentos, sobre a arca. Isto é muito importante, obviamente, diz muito simbolicamente. Agora vamos ver a outra lei de que falei, que havia duas leis. Esta é a outra que vos falei, que está em Deuteronômio 31, 24, até ao versículo 26, diz: Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, vê-se que claramente é uma lei à parte da lei de Deus, continuando, deu ordem aos levitas que levassem a arca do Senhor, dizendo: Tomei o livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Vamos ver três coisas muito importantes aqui neste verso. A primeira que diz que quem a escreveu foi Moisés, não Deus, com a sua própria dedo. Há aí uma diferença muito importante. A segunda é que Moisés manda aos levitas porem a lei, o livro da lei, ao lado da arca e não dentro da arca. Vê-se a diferença que tinha, porque os 10 mandamentos tinham sido postos dentro da arca e os mandamentos dados a Moisés foram postos ao lado da arca e não dentro da arca. Reparem que diz que o livro da lei era testemunha contra o povo de Israel. Isto é muito parecido com o que lemos em Colossenses 2,14, que diz que o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Agora vamos ver qual destas duas leis continha as ordenanças. Se formos ao Levítico, capítulo 23, fala de todas as festas que foram dadas para escrever no livro da lei, como a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos. São 7 festas no total. Vamos ver as ordenanças associadas com a festa da Páscoa em 2 Crônicas 35 ao 36 diz: Também imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Aqui está. No verso 11, mais à frente diz: Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes espargiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reses, e puseram à parte os holocaustos, para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, e a fim que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os novilhos, assaram a Páscoa ao fogo, segundo a ordenança. Então a Páscoa, como se vê aqui claramente, estava no livro da lei, que também podia-se chamar o livro de Moisés, e era dentro desse livro que estavam as ordenanças que falam em Colossenses. Por isso que eles tinham que assar os animais de certa maneira, porque lhes foi ordenado para fazer como tal, no livro de Moisés. Então aqui vê-se claramente qual é que foi a lei que foi pregada à cruz, mas se ainda não estão convencidos, vamos ver aqui em Colossenses 2:6 diz: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Qual é que é a lei que fala de comer, de beber, dias de festas ou de sábados? É muito fácil responder a isto. É o livro da lei que fala de todas estas coisas e não os 10 mandamentos. Se formos ao Levítico capítulo 23 fala das festas, do que é que se havia de comer, do que é que se havia de beber. Está tudo no livro da lei. No capítulo 16, 30 diz: Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso, solene para vós, e afligireis as vossas almas. E em Levítico 23 diz: Fala aos filhos de Israel no 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós um sábado solene memorial, com sonido de trombetas e uma santa convocação. Por estes versos vê-se que o livro da lei havia sábados que eram de cerimónia, não era o sábado de criação, atenção, porque o sábado de criação
faz parte dos 10 mandamentos, não faz parte de sábados de cerimónias, sábados festivos, que foram dados, como se vê aqui no livro da lei. O sábado da criação é um sábado, como a lei de Deus é para sempre, é eterno. E todos os apóstolos falam do sábado, como em Atos 17:2 ou em Atos 15:21, como em muitas outras escrituras. Basta ler as epístolas e todos os outros apóstolos falaram do sábado, a seguir de Jesus ser pregado à cruz. O dia das trombetas também estava ligado à lua nova, como podemos ver em Salmos 81, diz: tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da vossa festa. Por isso é um estatuto para Israel. É uma ordenança do Deus de Jacó. Aqui está. Está tudo ligado à mesma lei, que é a lei que foi dada a Moisés, a lei chamada o livro da lei, e não os 10 mandamentos. Quando estuda a Bíblia, vê-se que Paulo, em Colossenses 2:6, fala do livro da lei, quando diz: ninguém, pois, vos julgue pelo que comer, pelo que beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas ordenanças foram dadas no livro da lei. Nas 2 tábuas de pedra não foram dadas, porque vê-se claramente, quando se vê os 10 mandamentos, não tinha lá ordenanças nenhumas em relação ao que comer, ao que beber, como sacrificar os animais. Em Colossenses 2:17 diz que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é Cristo. Concordo claramente. Isto tudo era sombra. O próprio sistema de sacrifício, o santuário, tudo isso é uma sombra do que há no céu em grande escala e perfeito. Se formos a Hebreus 10:1, diz que a lei, tendo a sombra dos seus frutos e não a imagem exata das coisas, mas não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Pergunta: qual das 2 leis, ou os 10 mandamentos, ou a lei de Moisés, tinha escrito nela os sacrifícios anuais e mesmo festa para festa, e mesmo diários eram feitos sacrifícios? Qual das 2 leis é que tinha estes sacrifícios? Aqui vê-se claramente, como acabámos de ver nesses versos, era a lei de Moisés e não a lei de Deus. Quando se estuda a lei de Deus, quando se vê os 10 mandamentos, não fala em nenhum tipo de sacrifícios. Aqui Paulo, quando fala da sombra que era a lei, sem dúvida, só quem não quer ver é que não vê que esta lei é a lei de Moisés, ou a chamada lei do livro, que foi dada a Moisés, para pôr ao lado da arca e não dentro da arca. Claramente, quando acabámos de ver, é isto que quer dizer em relação a todos os sacrifícios, de ver dias santos, luas novas e os sábados festivos, sábados de cerimónia, não o verdadeiro sábado. É esta a lei, não a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então aqui claramente a gente vê que a lei que foi pregada na cruz com o Senhor, que era uma sombra das coisas que haviam de vir, era o livro da lei e não os 10 mandamentos de Deus. O livro da lei, como eu já disse, era uma sombra do que havia de vir, e Paulo diz, e é assim que se deve entender, não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são eternos, como Deus é. Assim profetizando do Senhor Jesus Cristo, que havia de vir e cumprir tudo o que estava no livro da lei. Como eu já disse, era uma sombra, o próprio santuário, o cordeiro que se dava a matar, isto tudo era uma sombra do que havia de vir, o cordeiro de Deus que havia de vir para tirar o pecado do mundo, diz em João. Assim, vê-se claramente que esta é a lei de Moisés, a chamada lei de Moisés, ou o livro da lei. Esta é a lei que foi pregada na cruz e que era sombras do que havia de vir. Agora podemos ir ao outro verso, muita controvérsia, que as pessoas escolhem com olhos carnais, obviamente sem olhar com os olhos espirituais, que a gente tem que olhar para a Escritura e pedir ao Espírito Santo que nos ajude cada vez que olhamos para as Escrituras, para nos dar entendimento, porque nós não temos entendimento dentro de nós para entender Deus. Só com o Espírito dele é que podemos entender. Estas pessoas dizem que o verso diz que a lei já não é para cumprir. E é em Romanos 6:14, o verso 14, o versículo 14, que diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que Paulo está a falar da lei de Deus? Será que Paulo está a dizer que a lei de Deus já não serve para nada? A maioria das pessoas diz isso.
as pessoas pegam na palavra sagrada, leem o que lhes convém sem contexto e depois saem com heresias monstruosas. Temos que ler a palavra toda, não só um verso, como está escrito em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto, o contexto aqui em Mateus é Jesus a responder a Satanás. E ele diz que temos que ler toda a palavra e é isso que vamos fazer agora no contexto do capítulo 6. Em capítulo 6, versículo 1 está escrito: diremos, pois, permaneceremos no pecado. Agora é muito importante que muita gente nem sabe dizer o que é o pecado. Biblicamente, é claro que cada um tem a sua opinião o que é o pecado. Mas biblicamente há uma maneira de ver o pecado e está escrito na primeira carta de João 3:4, versículo 4, capítulo 3, diz que está escrito: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Ok, isto é muito importante, a gente sabermos o que é o pecado, biblicamente falando, não pela opinião de cada um. Biblicamente falando, o pecado é a quebra da lei, nós não cumprimos a lei de Deus, falharmos com os mandamentos, os 10 mandamentos. Agora que sabemos que o pecado podemos continuar em Romanos 6:1 que diz: pois permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum, diz Paulo. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui o apóstolo Paulo diz para não permanecermos fora da lei, porque ele diz de modo nenhum para não continuarmos em pecado. Se não continuarmos em pecado, pecado é a transgressão da lei. Se continuarmos sem pecar, obviamente temos a cumprir a lei. Depois o capítulo continua no versículo 3 e até ao 5 explica o batismo. No verso 6 está escrito: sabendo isso, que o vosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Isso quer dizer, não servir ao pecado, obviamente, como se o pecado é a quebra da lei, se não servimos ao pecado, temos que manter-nos na lei. Isso quer dizer, para não sermos fora da lei, porque o pecado é a quebra da lei. E está aqui contradições óbvias. Paulo, no capítulo que as pessoas tanto dizem que ele diz que para não seguirmos a lei que estamos sobre a graça, o capítulo todo vem falando para mantermos na lei. E chega ao capítulo 14, fala sobre andarmos debaixo da graça, mas já lá chegaremos. Agora vamos ao versículo 13, está escrito: nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Aqui iniquidade, quando se vai ao dicionário, vê-se que iniquidade quer dizer a transgressão da lei. Claramente, qualquer pessoa pode ir ao dicionário e ver que iniquidade quer dizer transgressão da lei de Deus. Continuando: mas apresentai-vos a Deus como redivivos de entre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E agora vamos ver o que é justiça na Bíblia, não a opinião de cada um, mas na Bíblia. Vamos ver na Bíblia, em Salmos 119, 172, está escrito: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Aqui mais uma vez Paulo defende a lei, diz para cumprirmos os mandamentos, porque ele diz para apresentarmos os nossos membros à justiça. Claramente que vimos que justiça é a lei de Deus. Ele diz para apresentarmos os nossos membros à lei de Deus e não ao pecado que é fora da lei. Aqui claramente é mais uma contradição ao versículo 14, mas vamos agora ler o versículo 14 que diz: por quando não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isto é uma direta contradição, porque se ele tem vindo a falar da lei de Deus, 10 mandamentos, dizendo todo o capítulo 6, como eu já disse, ele vem vindo a falar que nós devemos cumprir a lei, porque para nos mantermos fora do pecado quer dizer para cumprirmos a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora diz que não estamos debaixo da lei. Será que ele diz isso mesmo? Vamos a Romanos ver de que lei Paulo fala. Em Romanos 3:10 até ao 19 diz: como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos extraviam, juntamente se fazem inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés estão ligeiros para derramar sangue.
Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Aqui claramente Paulo fala, dá aqui as características destas pessoas que são más, que enganam, que estas são as pessoas que estão debaixo dessa lei que Paulo fala, e veremos que lei é que é. Vamos a Romanos 6:12, capítulo 6, versículo 12, está escrito: de modo que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Aqui Paulo fala da lei de Deus e não da lei que vamos ver que ele fala de outra lei, que é uma lei que é contrária ao nosso entendimento. E mais à frente, em 7:14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Aqui diz que a lei de Deus é espiritual e nós somos carnais, por isso nós estamos debaixo desta lei que Paulo tanto fala. No verso 22 até ao verso 23 está escrito: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando captivo à lei do pecado que está nos meus membros. Aqui claramente, esta é a lei que Paulo tanto fala, que todas as pessoas confundem, não lendo as Escrituras com olhos de ver, olhos espirituais. Eles leem a Escritura com olhos carnais e depois enganam-se claramente. Dizem que é a lei de Deus que foi abolida, que foi destruída, mas não. Paulo fala claramente que a lei que as pessoas que vivem sob o pecado estão sobre a lei do pecado. E nós, com o nosso entendimento, queremos observar a lei de Deus, mas os nossos membros levam-nos a observar a lei do pecado. No verso 24 até ao verso 25 diz: miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Claramente, mais uma vez, aqui outro verso a dizer que Paulo, com o seu entendimento, serve e ama a lei de Deus. O mandamento é santo, justo e bom. Ele diz isso. Mas há outra lei no corpo dele, que é a lei do pecado, que ele quase não tem domínio, mas em Jesus tudo é possível. Ele quase não tem domínio sobre ela. Aqui está a verdadeira lei, para que nós, por nascermos de novo, não estamos debaixo dela, a lei do pecado, e não a lei de Deus, 10 mandamentos. O povo judeu pensava da mesma maneira que as pessoas hoje em dia pensam, que podemos viver sem a lei, que a lei já morreu, já foi abolida, foi pregada na cruz, vivemos sob a graça. Aqui em Jeremias 7:8 está escrito: eis que vós confiais em palavras falsas. Aqui eu podia mesmo dizer que Jeremias está a dizer aqui para os tempos novos, os profetas, os falsos profetas, os pastores que ensinam falsas palavras, têm mentira na sua boca e ensinam doutrinas de demónios. Continuando: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e julgareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andeis após outros deuses que não conheces, e então vireis e vos apresentais diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres para praticar ainda todas estas abominações. Isto era o que acontecia com o povo de Israel, e é claramente o que acontece com o povo cristão hoje em dia, que dizem que a lei foi pregada à cruz, a lei de Deus, 10 mandamentos, e depois vão à igreja e dizem que podem fazer todas aquelas coisas e querem servir a Deus. Isto não é possível, é uma contradição. E se há uma contradição na Bíblia, não devias acreditar nela. Resumindo, a lei de Paulo fala, a lei que tanto Paulo fala em 6:14, em Romanos capítulo 6, versículo 14, é a lei do pecado e não a lei de Deus. Porque se repararmos, graça, quem diz que vivemos na graça, graça não pode existir sem a lei. Reparem com atenção, em Romanos 4, versículo 15 está escrito: mas onde não há lei, também não há transgressão.
Agora vamos ver uma coisa. Se não há transgressão, não há pecado. Se não há pecado, não é preciso a graça de Deus. A graça de Deus é a misericórdia para connosco. Se não há lei de Deus, não há pecado, por isso não precisamos da misericórdia. Vou repetir mais uma vez. Sem a lei de Deus, nós não conseguimos ver que somos pecadores. Se nós não somos pecadores, não precisamos de Deus para nada, não precisamos do sacrifício de Jesus. Para que é que nós precisamos do sacrifício de Jesus se nós não somos pecadores? Porque não há lei. Se não há lei para nos pecar, nós não somos. Se não há lei para nos julgar, nós não somos pecadores. Isso é uma contradição muito simples, é um raciocínio muito lógico. É só pensarmos logicamente. Sem lei não pode haver graça, por isso uma sem a outra não pode existir. Nós vivemos debaixo da graça, mas precisamos da lei. A lei mostra-nos o quanto nós precisamos de Jesus Cristo, do Senhor. E quando nós olhamos para a lei, vemos a miséria que somos, vemos o quanto nós necessitamos de Jesus, e aí sim a lei leva-nos a Jesus. Sem lei nós não poderíamos ver o quanto miseráveis somos e não poderíamos ser culpados, porque se não há transgressão não há graça, não há misericórdia de Deus. Isto é bastante claro. Quem diz que não há lei não pensa sobre o assunto muito bem. Não vê-se. Eu surpreendo-me com os homens chamados homens de Deus, pastores, homens que têm milhares, talvez milhões de seguidores, como por exemplo no Brasil, meus queridos irmãos brasileiros, que são enganados por estes pastores que dizem que não há lei. Aqui em Portugal eles nem sequer acreditam em Deus, é muito pior a situação. Este é outro assunto. Aqui o catolicismo é o que reina, infelizmente, e eu fico muito surpreendido com isso, sem dúvida, porque pessoas que dizem que estudam as Escrituras há 20, 30, 40 anos continuam a dizer que a lei de Deus, 10 mandamentos, não são para ser cumpridos. Isto é uma contradição muito grande em toda a Bíblia. Porque a Bíblia toda fala dos 10 mandamentos, todos os profetas, e o testemunho é todo dado à lei e a Jesus Cristo. Com isto quer dizer que a lei não nos salva. É óbvio que não. Quem salva é Jesus Cristo, como eu acabei de dizer. A lei só nos mostra o quanto nós precisamos de Jesus Cristo, para depois, assim, sabermos quanto nós precisamos de Jesus Cristo e irmos para Ele. Por isso, aqui ninguém está a dizer que a lei salva. Nunca direi isso. Isso é completamente contrário à Escritura, e é isso que eu não sou. Contrário à Escritura. Eu sou verdadeiro à Escritura, como qualquer um que diz ser servo de Deus, servo de Jesus deve ser, e não nenhum servo de homem algum, nenhum pastor. A lei de Deus, 10 mandamentos são eternos. Isso pode ser provado na Bíblia, quando Deus diz em Malaquias 3:6, pois eu, o Senhor, não mudo. E depois vamos ver em Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui vê-se que a sua lei, como Jesus, que Jesus é a imagem da lei, a sua lei é para sempre. Aqui vê-se que a sua lei, escrita em pedra, com o seu próprio dedo, é para sempre. E se formos ao Apocalipse 11:19, diz: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Sim, muitas pessoas não sabiam disto, provavelmente, mas no próprio céu há um santuário, há uma arca e há uma lei. Porque Deus é rei, e um reinado sem uma legislação, sem leis, é uma anarquia. Isso é o que Satanás quer. É uma anarquia. No céu há assim uma arca, há um santuário onde Jesus está neste momento, no Santo dos Santos, e ali sim também há uma arca e a lei de Deus, que é a fundação do seu governo no céu, e os que estão na terra que obedecem a Deus seguem os 10 mandamentos de Deus. O Senhor falou sempre da lei. Ele disse em Mateus 5:17 até ao 19, diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido. Qualquer de vós que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. E em Lucas o Senhor diz o que é preciso, as duas coisas para entrar no reino. Do Lucas, versículo 18 até o versículo 22. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou o homem: Tudo isto tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui o Mestre claramente diz o que é preciso para ter vida eterna. São duas coisas. É seguir o Mestre Jesus e manter os seus mandamentos. Em João 15:10 diz: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E Paulo, em 1 Coríntios 7:19, diz: A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Em 1 João diz: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Em Romanos 7:12 diz: De modo que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. O Apocalipse 12:7 diz: O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 14:12, logo a seguir à mensagem dos três anjos, que é, mesmo ao fim dos tempos, diz aqui as características dos últimos santos, as últimas pessoas que vão estar sobre a terra. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Lá está o que é preciso para ter vida eterna, a vida em Jesus, é ter Jesus, ter a fé dele. E no último capítulo, em toda a Bíblia, no verso 14, diz: Bem-aventurados aqueles que cumprem os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui muitas das traduções no versículo 14 dizem para lavarmos as vestes no sangue de Jesus, mas se formos ver as traduções corretas, dizem para guardarmos os mandamentos, para fazermos os mandamentos de Deus, para termos direito à vida eterna. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre a escritura que temos que ter. Não é qualquer escritura que devemos levar em consideração, porque muitas delas Satanás obviamente quer distorcer. E no meu canal tem um vídeo sobre se podemos confiar na Bíblia, e esse claramente explica, com o professor Walter Veit, explica com muita claridade o que é que vem a acontecer com estas versões novas. A Bíblia é clara em relação aos mandamentos de Deus, são imutáveis, não mudam. Se alguém acredita que Paulo ou qualquer outro homem de Deus falou de algum modo contra as Escrituras, está enganado. Paulo não falou de modo nenhum contra as Escrituras. E podemos ver isto no livro de Atos, do capítulo 21 até o capítulo 28. Reparem que são 7 capítulos, que é quase 30 a 40% do livro de Atos, a falar sobre esta disputa que Paulo tem com os judeus sobre a lei. Ele, quando vem até Jerusalém, é preso sobre a acusação de que ele ensina que a lei não deve ser cumprida, a lei de Deus. Os judeus acusam que ele está a ensinar isso aos seus discípulos e a toda a gente, que a lei dos judeus não é para ser cumprida, a lei do Deus dos judeus, que é o mesmo Deus, obviamente, que o Deus de Paulo, mas eles dizem que Paulo fala contra a lei. Aí vê-se que é uma contradição, porque vê-se no capítulo 28, depois da disputa toda que Paulo tem com eles,
ele acaba em Roma a ensinar a toda a gente, dizendo que ele ensina diariamente a lei e Jesus Cristo e a fé de Jesus. Por isso é uma contradição muito grande dizer que Paulo diz que a lei foi prega à cruz. E mesmo em Atos vemos no capítulo 6 e 7 aqui a história de Estevão, quando ele foi apedrejado, exatamente pela mesma coisa. Estevão foi apedrejado, foram trazidas falsas testemunhas a ele, acusando de ter dito palavras enganosas contra a lei. Aqui vê-se claramente que são falsas testemunhas, quer dizer que Estevão nunca falou contra a lei. Ele fala, todos eles falam a favor da lei de Deus e não contra a lei de Deus. Vemos que se não há lei, então a gente podemos matar, podemos roubar, podemos adulterar, podemos dizer falsos testemunhos, podemos cobiçar, podemos não honrar os nossos pais, podemos ter outros deuses diante de nós. Eu quando pergunto isto a qualquer evangélico, qualquer chamado protestante que diz ser protestante, mas segue os dogmas da Igreja Católica, que são dizer que não há lei. Eu quando falo com eles eu começo a fazer estas perguntas. Então, se não há lei, qual é que é? Podemos pecar? E eles dizem que não, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos adulterar. E quando eu vou por todos os 9 mandamentos, eles 9 mandamentos dizem que sim, que são justos e bons, mas quando chega a um só, que é muito interessante para mim, que é o sábado, eles dizem que não. O sábado não deve ser cumprido porque era dado aos judeus, que foi abolido pelo próprio Jesus Cristo, que diz que eles dizem que aboliu o sábado. De maneira nenhuma. Jesus nunca aboliu o sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Por isso é muito interessante quando eles chegam, quando a gente disputa sobre as Escrituras, sobre os 10 mandamentos, eles chegam a um só, que dizem que não é para ser cumprido, porque os outros todos, se eles dissessem algum deles que foi pregado na cruz ou que foi abolido, claramente não seriam cristãos, porque qualquer cristão sabe que não se deve matar e tudo o resto dos 10 mandamentos, exceto o sábado, obviamente, que eles dizem que foi abolido. Isto são doutrinas de demónios, é óbvio. Sábado é tão importante, como Jesus diz, qualquer um destes mandamentos que seja diminuído, ou que não seja ensinado, ou que não seja cumprido, serás culpado por ele. Qualquer um deles, tanto seja o sábado como a morte, qualquer um deles é importante. Se Deus tem um reinado no céu, é óbvio que ele precisa de uma lei. Um reino não se pode regir sem uma lei. É óbvio que um reino, como um país, tem que ter uma lei. Sem lei é uma anarquia. Uma anarquia torna-se confusão. E confusão é de Satanás. É o que ele quer. Ele quer as pessoas sem lei para andarem em confusão. O próprio Pedro escreveu sobre o que Paulo escreveu. Ele próprio comenta sobre o que Paulo tinha escrito, dizendo em 2 Pedro 3,15: e tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indutos e inconstantes torcem, como fazem também com outras escrituras, para a sua própria perdição. Aqui vê-se claramente o que é que Pedro diz sobre o que Paulo escreveu, que é difícil de entender, tem que se pedir a Deus o seu Espírito, como cada vez que se pega na Bíblia é o que se deve fazer, pedir a Deus o seu Espírito para podermos ter entendimento sobre o que Deus quer dizer, e não pôr o nosso entendimento, o entendimento humano. A Escritura diz que nós só vem maldade e o nosso coração só tem a maldade, que é a nossa mente. Nada de bom está dentro de mim, diz Paulo. E Pedro aqui dizendo claramente o que Paulo escreve dificilmente, e que as pessoas, olhando
uma forma carnal para estas escrituras e para outras, tanto as escrituras de Paulo como todas as escrituras na Bíblia, como Pedro diz, eles as distorcem para a sua própria destruição. Eu queria acabar este estudo dizendo se este estudo foi de algum benefício, se foi de algum tipo de bênção para vós, que partilhem e ensinem as outras pessoas, tentem mostrar às outras pessoas de que a lei de Deus não foi abolida, não foi destruída, não é para nós esquecermos de modo nenhum. A lei de Deus é eterna. E da mesma forma que frequentem o meu canal no YouTube, Servo de Jesus 777, para ver esta verdade e muitas outras, o estado dos mortos, quem é a besta, o que é a sua marca, e muitos outros tópicos que estão completamente esquecidos, que todos os reformadores, desde o século XVI e antes, como os valdenses, todos diziam estas mesmas coisas que não só sou eu que ensino. Os adventistas do sétimo dia, que não é nenhum culto, que é a verdadeira Igreja de Deus, porque são poucos, como sempre foram poucos, os que acreditaram na verdade das Escrituras, não os milhões, como por exemplo, quando Noé fez a arca, foram salvos 8 pessoas, no meio de milhões de pessoas, e por aí vê-se a comparação de números para quem está na verdade e para quem está na mentira. É óbvio que a mentira e o mundo vive na mentira e vive sob o poder de Satanás, mas as pessoas que acreditam em Deus são sempre muito poucas, verdadeiramente, e seguem a sua escritura como deve ser lida. Eu espero que vos tenha abençoado, partilhem este vídeo e glória a Deus, paz em Jesus e que se multiplique. Amém.